Fala galera casca grossa. Vídeo de hoje, galera, é um pouco diferente. Eu vou contar pra vocês quem sou eu, quem que é o Petrus Cabelinho. A gente tava hoje conversando aqui com o pessoal da equipe Casca Grossa e hoje a gente tá com 5 meses aí no canal e muita gente me conhece, sabe quem eu sou, mas não conhece de verdade, não sabe tipo, tudo que eu passei, toda a trajetória que eu tracei pra chegar até aqui. Bom, pra quem não sabe, esse piazinho aí que tá passando na foto aí com cara de bobo sou eu. E eu sei que muita gente quer saber como que, esse piazinho com cara de mongo aí, cara de bobo, se tornou aí um dos atletas de kickboxing mais promissores do Brasil e um dos mais importantes do WGP Kickboxing aí, um dos atletas que mais vem se destacando, galera. Então hoje a gente resolveu trazer esse vídeo aí pra vocês, pra gente tá se aproximando um pouco mais, pra vocês entenderem tudo que aconteceu comigo, o que eu passei até chegar até aqui, beleza, galera? E antes de mais nada, galera, muito importante vocês curtir, compartilhar, ajudar a gente, marcar os amigos, seguir a gente em todas as redes sociais, galera, que isso aí incentiva nosso trabalho, faz crescer mais, atingir mais pessoas, e assim a gente pode estar trazendo mais vídeo pra vocês, galera. Então dá essa moral aí pra gente, e compartilha aí, divulga nosso trabalho, beleza, galera? E bora lá pro vídeo agora. Então, galera, como muitos, quando eu era molequinho, eu tinha sonho de ser jogador de futebol. Como qualquer criança, como você que está assistindo aí, provavelmente tinha um sonho de ser jogador de futebol, eu também tinha. Só que eu era péssimo, pessoal. Nossa, eu era horrível, eu fedia de ruim. Só que desde criança eu sempre acreditei nos meus sonhos, desde moleque. Todo mundo chegava e falava pra mim, meus amigos, parentes, todo mundo falava que eu não ia levar jeito pra ser jogador de futebol, que eu não sabia jogar, que eu era desengonçado, não sabia nem pegar na bola direito, mas eu olhava e falava, não, eu vou ser. Eu acreditava que eu ia ser e eu corria atrás disso, eu ia treinar, tentava fazer as coisas, só que não dava certo. E eu nunca desisti desse sonho até conhecer o Muay Thai, até conhecer a luta. Aí eu não digo nem que eu desisti, eu só troquei meu sonho. Quando eu conheci a luta, ainda eu jogava futebol e no começo eu pensei, nem vou continuar nisso, na luta, que não vou usar pra nada. Mas daí eu fui no segundo dia, no terceiro, daí eu comecei a gostar e comecei a ver umas lutas. Aí eu comecei a me interessar demais, eu com 11 anos de idade, né, eu comecei a me interessar bastante nas lutas. Aí eu comecei a olhar ali alguns atletas ali que estavam se destacando. Na época, pro pessoal que acompanha o canal, o Chuchu, ele pegava, ele lutava ainda na época, ele batia em todo mundo. Até hoje eu falo pra ele que eu era super fã dele. Tipo, eu olhava ele era o cara que eu me inspirava pra chegar lá. E depois, fui conhecendo outros atletas e fui vendo os caras saindo na mão, lutando, ganhando, batendo em todo mundo. Eu falei, isso que eu quero pra mim também. Só que a mesma história do futebol se repetiu de novo na luta. Todo mundo chegava e falava, você não vai conseguir, você não é bom, você é fraco, você é desengonçado, você não é bom em nenhum esporte. E eu não tava nem aí. Eu falava, eu vou ser, cara, eu quero ser lutador, eu vou correr atrás de você. Tipo, não importava o que falasse, eu continuava com o meu foco. E eu lembro que na minha primeira luta que eu fiz foi uma luta de kickboxing, no Campeonato Paranaense de Kickboxing da CBKB. E eu lutei no tatame ainda, eu lutei light contact. Muita gente, acho que tá acompanhando aí, já lutou light, também sabe como é que é. A regra chata, não pode bater forte, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas é um jeito de lutar que prepara muito bem o lutador. E eu lembro que eu fui lutar light contact, eu era baixinho, gordinho, não tinha muita técnica, mas era sangue nos olhos. Eu tinha coração e saía na mão. Fui pra luta, perdi. Eu lembro que no mesmo dia que eu perdi, eu fui jantar na casa da minha avó, ela pegou e olhou pra mim e falou, Então, galera, deu um corte ali, porque eu dei uma engasgada na hora de falar, mas vamos voltar lá que eu tava falando. Nesse mesmo dia eu fui jantar na casa da minha avó e eu lembro que, tipo, ela não queria ver o neto dela frustrado, tipo, não queria ver que eu não dava certo nas coisas nem nada. E eu lembro que um dia, nesse mesmo dia eu perdi, ela olhou pra mim e falou, se você não leva jeito, se você não consegue, se você não é bom nisso, não adianta você ficar tentando pra se frustrar mais pra frente, tipo, colocando teu sonho em algo que não vai dar certo. Tipo, ela não falou isso por mal, ela falou isso porque ela queria ver o bem, queria ver eu ter um trabalho que eu me desse bem, ter uma carreira que eu gostasse. Mas, nem isso tirou meu foco. Tipo, foi foda na época, você vê alguém da tua família falando isso. E eu vi esse tipo de comentários várias vezes. Só que pra quem lembra, cara, lá no começo,
Eu chegava, pô, quando eu tava de férias da escola, que eu não tinha que estudar nem nada, eu... Fora de ficar lembrando disso aí. Então, e pra quem lembra lá no começo, cara, que eu treinava normalmente no horário da noite, depois de sair da escola. Eu estudava acho que até 6 horas, ia direto pra academia, chegava e fazia 2 treinos, das 6 às 7, todo dia aqui. Muita gente faz isso, cara, quando você tá ali no começo, você tá empolgado com o negócio, você quer fazer o máximo de treino possível. Você não sabe o que fazer, como fazer, mas você quer fazer mais, você quer aprender mais, você tá empolgado. Eu lembro que chegava a época de férias, cara, eu chegava meio-dia na academia, fazia o treino do meio-dia, fazia o treino das 4, fazia o treino das 6, fazia o treino das 7. E de vez em quando ainda eu ia na academia do irmão do Messi, que era um pouquinho pra baixo, lá tinha uns outros meninos que lutavam, lá tinha minha idade, eu ia lá treinar com eles. Então, eu vivia na academia, eu tava sempre correndo atrás. E quando eu comecei a treinar, cara, começou eu e meu irmão. E meu irmão, ele sempre se destacou mais, ele sempre foi bom de briga, porradeiro. Ele era aquele cara que nasceu pra ser lutador mesmo. Todo mundo, tipo, brilhava o olho nele. Que ele era bom e tal. Várias vezes eu ouvi, tipo, de canto, assim, eu escutava as pessoas falando, pô, o Cabelo, que é meu irmão, ele vai ter futuro, mas o Cabelinho não tem muito futuro não chega muito longe. E eu continuava treinando, cara. Eu treinava mais que meu irmão também, porque ele era vagabundo, ele era talentoso. Ele era muito talentoso, só que ele não tinha a vontade que eu tinha. Eu tava lá todo dia ralando, todo dia indo atrás. Aí eu comecei a ganhar umas lutas. No começo eu perdia, ganhava. Acho que eu fiz umas 5 lutas amadoras, eu tinha perdido 3 e ganho 2. Aí na sexta eu ganhei, a sétima, a oitava, a 30ª, eu fiz umas 40 vitórias seguidas. Comecei a bater em todo mundo. E cada vez eu treinava mais, cada vez parecia gente nova na academia. Os caras começavam empolgados também, chegava, às vezes até igualava o nível com o meu, às vezes algum passava o meu nível, só que dava pouco tempo os caras paravam, desvirtuava, ia atrás de uma coisa, ia atrás de outra, tinha preguiça de treinar, eu chamava pra fazer umas coisas que os caras não queriam, eu continuava treinando, eu comecei os caras que me batiam lá no começo, que me surravam um monte, que me judiavam de mim quando eu era piazinho, eu comecei aos poucos a trocar porrada com eles. Com o tempo eu fui começando a ficar um pouquinho superior, comecei a dar knockdown, comecei a nocautear alguns. Aí eu fui subindo, ganhando de todo mundo. Até que acho que com 17 anos eu fui fazer minha primeira competição internacional, que eu fui lá pra Argentina. E foi a mesma coisa. Muita gente falou, aqui você tá ganhando de todo mundo, mas lá é diferente, lá fora não é pra qualquer um, vai ter os melhores, isso, aquilo. E, eu fui com medo, cara. Eu sou lutador igual a todo mundo é humano, que a gente tem medo. Eu fui com medo, eu tava indo pra outro país lutar, mas fui lá, fiz a primeira luta, ganhei, fiz a segunda, ganhei, fiz a terceira, ganhei, e fui campeão sul-americano. Daí eu voltei pra Curitiba, voltei com moral, todo mundo queria me bater, daí os caras começaram a me desafiar, eles vinham, eu batia também, não queria nem saber, eu fui fazendo a fila, galera. E aí eu fui lutar no Mundial. Aí no Mundial também foi a mesma coisa. Todo mundo falou que ia ser nocauteado, isso, aquilo. Fui lá, nessa luta eu perdi, enfrentei um atleta mais experiente, mais inteligente que eu, porque eu falo que na porradaria, eu saí na mão, eu tava batendo nele. Ele ganhou de mim porque ele tinha um jogo melhor de clinch, ele conseguiu pontuar melhor, não me machucou em nenhum momento, mas ganhou de mim. Só que eu voltei, cara, com mais vontade ainda, cara. Eu perdi, eu tava já umas 40 lutas já sem perder. Eu vim com mais vontade ainda. Eu lembro ainda de lá na Tailândia, eu mandei uma mensagem pro meu mestre. Falei, mestre, eu vou chegar na segunda, na sexta tem evento na academia. Posso lutar? Ele pegou e fechou outra luta pra mim. Então eu cheguei na segunda, cansado de viagem, já fui treinar direto na segunda mesmo. Tinha viajado 2 dias da Tailândia pra Curitiba de novo. Daí de São Paulo, na verdade, eu fui até São Paulo, e de São Paulo eu tive que voltar de carro no outro dia pra Curitiba. Cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui pra academia, peguei minhas coisas e fui treinar. Treinei, mantive o foco ali, fui lá, lutei, nocauteei rapidinho também. E depois disso que eu conheci o WGP Kickboxing. Eu voltei na Tailândia, acho que foi em agosto, final de agosto, em setembro teve um WGP que ia lutar os meninos da academia lá. Eles tinham entrado pra lutar e eu fui lá assistir. Quando eu cheguei lá, olhei aquele evento e falei, putz, mas eu vou lutar nesse evento ainda. Um dia eu vou ser campeão desse evento. Aí começou a me dar vontade, comecei a assistir, acompanhar o evento, daí eu pedi pro
pro mestre que eu queria lutar, ele falou que ia chegar a hora que ia ser minha hora. E logo no outro ano eu peguei e estreiei no profissional. Fizeram até essa pergunta pra mim, como é que foi estrear no profissional. Pra mim não foi muito difícil, porque eu tinha muita experiência, eu já tinha feito muita luta amadora. Então eu estreiei no profissional já no maior evento de Muay Thai que teve no Brasil, que foi o Epic Muay Thai, que era um GP de 16 atletas, até chegar um só, e esse aí ganhava uma premiação, acho que na época era 10 mil reais, era uma premiação que nenhum evento pagava aqui. Eu fiz a primeira luta, nocauteei. Na segunda luta acabei perdendo para outro atleta que estava muito bem lá na Tailândia, que é o Luiz Cajaíba, tá ganhando tudo, tá ganhando os eventos top lá, os moleques estão indo muito bem também. Estão brilhando lá na Tailândia, mas aí depois disso eu comecei a lutar mais kickboxing. E realmente eu sempre gostei mais de kickboxing por achar que é uma luta mais que flui um pouquinho melhor. Aí eu comecei a lutar, eu lutei com o Jordan Crânio, depois eu lutei contra o Cajaíba, também foi uma lutaça. Naquele ano foi a melhor luta do ano, eu tava com 18 anos ainda na época, eu tinha acabado de estrear no profissional. Tipo, eu já peguei um cara que aqui em Curitiba ele tipo, já era temido, era o melhor que tinha na categoria, não tinha ninguém pra bater de frente com ele. Eu fui lá, lutei, fiz uma guerra com ele, 3 rounds, foi eleita a melhor luta, eu perdi na decisão dividida, mas foi uma luta ali muito parelha que eu perdi pra ele nos detalhes, e hoje ele também é outro atleta aí que tá brilhando muito e provavelmente vocês conhecem ele também. Depois disso eu comecei a fazer umas outras lutas, comecei a ganhar, até que chegou a oportunidade de eu chegar no WGP, que foi no WGP 33, se eu não me engano, lá em Guarapuava. Eu enfrentei um atleta local lá, eu sabia que aquela era a minha chance de aparecer pro evento e de mostrar meu trabalho, cara. Então, na época eu fazia tudo errado, fiz dieta do jeito errado, treinei do jeito errado, eu fiz tudo do jeito errado, cara. Comi mal, treinei mal, mas eu tinha vontade. Então fui lá, lutei, nocauteei meu adversário no primeiro round. O pessoal da organização se impressionou, começaram a comentar que tinham ouvido falar de mim, que eu era bom mesmo. Depois disso comecei a treinar mais, até fazer minha primeira luta ao vivo na TV, que foi contra o Beretta. E essa luta aí foi uma luta que eu tive muita dificuldade depois dela. Muita gente pergunta qual foi uma das minhas dificuldades na minha carreira, e foi essa luta aí contra o Beretta. Porque, eu treinava, eu sempre busquei, eu sempre fui atrás. Na época eu fazia preparação física num lugar que era meio longe da minha casa. E, como eu gastava muito com a academia, com as outras coisas e tal, não sobrava dinheiro pra eu conseguir ir de ônibus lá treinar. Dava uns 4 km, eu pegava e falava, eu tenho que ir lá fazer minha preparação física, eu vou correndo. Eu ia todo dia correndo e voltava correndo. Ia, fazia preparação física e voltava todo dia. Ia pra academia, comia alguma coisa, depois subia, ia treinar. Todo dia assim meu camp. Só que também não tava fazendo do jeito certo, não tava comendo certo, não tava treinando da maneira que tem que ser, não fazia uma periodização. Eu lembro que algumas semanas antes pra luta, quem foi e me ajudou um pouquinho na minha alimentação, que me entendia bastante, foi o Chuchu, galera. Ele entendia bastante, ele foi lá, me ajudou, me deu uma força, consegui ficar um pouquinho mais forte e fui lutar. Só que no dia da luta meu rendimento não foi bom, eu batia e tinha vontade, ia pra cima, não conseguia conectar os golpes fortes, então o adversário era mais forte que eu e ele estava melhor tecnicamente, ele tinha me estudado, tinha feito uma estratégia, ele tinha feito um trabalho bem mais profissional que o meu. Eu fui lá só com a vontade, eu fui com o coração, porque eu sabia fazer. Que eu fazia o que eu achava que fazer muito era fazer o certo, e na verdade não era isso. Eu deveria ter feito da maneira mais certa, me alimentado certo, feito os treinos físicos da maneira mais certa, descansar nas horas certas. Meu mestre até, muitas vezes ele chegava e falava pra mim, vai descansar, já treinou bastante, mas eu não conseguia. Eu falava que eu não podia descansar, que eu tinha que treinar muito, que era uma luta importante, e isso foi erro meu. Muitas vezes eu deixei isso baixar muito meu rendimento. Aí foi que eu perdi a luta pro Beretta. E depois dessa luta eu comecei a me colocar a dúvida na minha cabeça, se era aquilo mesmo que eu queria, se eu levava jeito, se eu ia conseguir melhorar, o que eu ia fazer. E aí foi fechado mais uma luta pra mim no WGP, tive mais uma chance contra um argentino. Só que daí minha cabeça já não tava mais boa, eu já não conseguia treinar direito, já não rendia. Todo treino eu saía chorando, que daí eu sentia que eu não tava fazendo o negócio do jeito certo, que eu não tava rendendo o que precisava.
Eu ia nos sparring, eu travava. Foi uma merda meu camping, galera. Foi o pior camping que eu já fiz na minha vida. Se perguntar pro Marcel, que acompanhou de perto, se perguntar pro meu mestre, o Guinei Pedroso, que agora não sou mais da equipe dele, mas que tava me acompanhando na época, eles vão falar que foi um dos campos mais difíceis que eu já fiz na minha luta. Eu fui lá, lutei, era um adversário que não tinha tanto nível como eu, só que foi uma luta muito difícil por causa disso, que eu não estava bem preparado, não estava bem psicologicamente, mas também fui na vontade, porradaria, consegui vencer a luta. Aí eu também tomei uma decisão de subir de categoria. Bom, e depois dessa luta aí que eu fiz, minha última luta nos 64 kg e 500, eu sentei e fui parar para pensar no que eu tinha que mudar na minha carreira, que se eu queria ser um cara que fosse longe, que ia dar certo no negócio, eu ia ter que mudar muita coisa. Foi aí que eu decidi subir de categoria, foi o primeiro passo, assim, que me ajudou a começar a fazer uma diferença. Então o primeiro passo foi subir de categoria, eu subi, ganhei algumas lutas ali, a maioria nocauteei, ganhei minha primeira luta na verdade foi na Copa Paraná, eu fui campeão já com nocaute, acho que foi no segundo round. Depois eu nocauteei uns outros adversários ali no final do ano, já era final do ano quando eu subi de peso. E aos poucos eu fui começando a mudar mais as coisas. Aí no começo do outro ano que entrou, eu conheci o Wilson, que aí, me ajudou demais. Ele que fez muita coisa na minha carreira ali, que eu cheguei nele por indicação de um amigo. Eu falei, cara, eu tenho um problema disso, eu não consigo ter pegado, não consigo bater forte nas lutas, e eu preciso pegar mais força. Ele falou que até o momento ele não tinha trabalhado com nenhum atleta ainda de luta, mas ele queria porque ia ser um desafio para ele. E nisso a gente se entendeu porque, eu queria aprender, eu gosto de fazer as coisas e ele queria me ensinar, queria me ajudar, queria mostrar o trabalho dele também. A gente começou a fazer os treinos com ele fez uma periodização certinha. Aí a alimentação ali eu comecei a ajeitar mais minha alimentação também, comecei a ajeitar com os treinos. Aí eu comecei a render mais nos treinos, de luta também. E eu fui fazer uma luta contra um adversário que vinha batendo em todo mundo e que já era um bom tempo já dessa categoria. Eu lembro que na época tinha uns grupos de professores lá de Santa Catarina, o adversário era de Santa Catarina, e um dos professores que estava nesse grupo era meu amigo, e ele começou a me mostrar as mensagens. Os caras falando que o cara ia passar o carro em mim, que eu não ia anotar nem a placa do carro, que eu tinha mão de alface, um monte de coisa. Eu falei, nossa, cara, que merda, velho. O cara vem com tudo pra cima de mim, né? Eu falei, mas do jeito que ele vinha, eu vou 2 vezes pior, cara, porque eu sou bravo também. No dia da luta eu subi, no outro lado, de um lado tava o cara já um pouco mais forte que eu, mais velho, eu com cara de piazinha ali parado de um lado, ele pra um lado, pro outro, a galera falando que a torcida dele achando que ele ia passar o carro em mim. A gente pegou, começou a luta, foi rapidinho pra eu pegar o tempo dele, que eu já tinha analisado o adversário, foi uma das primeiras vezes que eu comecei a fazer isso, analisar o adversário, ver qual que era o jogo dele pra trabalhar em cima. Já comecei a pegar o tempo dele, consegui colocar as mãos boas logo no começo, e logo no primeiro round eu nocauteei meu adversário, um cara bom, que tava ganhando de todo mundo, e ali já deu um boom na minha carreira. Depois disso eu fui lutar mais um WGP, minha primeira luta nessa categoria de cima, enfrentei outro atleta top, um atleta que não tinha perdido, acho que ele tinha perdido uma vez na verdade, ele tinha uma derrota só, e eu acompanhava ele já desde o começo, porque ele começou junto comigo, só que ele já era mais pesado que eu, ele era mais forte que eu, então foi um adversário aí que deu uma luta muito boa também, que todo mundo viu uma evolução. Naquela luta que foi ao vivo, que todo mundo viu, eu recebi muita mensagem das pessoas falando, de um ano pra cá você mudou de atleta, você é outra pessoa, o que você fez, o que você deixou de fazer. E, eu pegava e falava, cara, só comecei a ser um pouco mais profissional, trabalhar da maneira certa, fazer do jeito que tem que ser feito. E aí começou a crescer mais. Aí eu fui pro Challenger GP, foi uma preparação difícil também, eram 3 lutas, foi muito cansativo, eu fiquei muito fraco, mas eu estudei todos os adversários, tinham 7 adversários, mas eram 8 atletas no GP, eu estudei os 7, a maneira de como os 7 poderiam lutar, e treinei e estava preparado para lutar com todos. Fui lá, ganhei as lutas, fui campeão, e ali, muita gente que já não botava uma fé, que falou que eu não ia ganhar, fui lá mais uma vez, eu calei a boca de muita gente e ganhei. E aí eu tive a chance de disputar o cinturão do WGP.
Aí eu já tava um pouco mais em ascensão, já tava um pouquinho mais famoso, mas mesmo assim, cara, eu era a zebra do negócio. Eu era o cara que tava indo pra apanhar, ninguém botava uma fé que eu ia ser nocauteado, que eu não ia aguentar um round, que isso, que aquilo. Eu fui lá, fiz uma lutona, 5 rounds com um cara que tem muita mais luta que eu tava fazendo minha 15ª luta profissional, o cara tinha 70 e poucos, eu fiz frente com ele, tive um momento bom que eu quase derrubei ele, eu fui o único, na verdade na luta só eu tive um momento que quase derrubou o adversário. Então eu tive o único momento, foi uma luta muito parelha ali, que foi decidida nos detalhes, por pouco eu não venci, mas pô, eu mostrei pra todo mundo pra que eu tava ali e por que eu ia ser campeão desse negócio, por que eu vou ser o campeão ainda. Depois dessa luta, eu voltei pra academia mais empolgado, comecei a treinar mais, levar mais a sério ainda o negócio, comecei a fazer do jeito mais certo ainda, pesquisar mais, testar mais coisa com o meu corpo, e foi que eu fui lutar esse segundo Challenger GP. Esse foi minha melhor preparação até hoje. Semana da luta eu já tava praticamente no peso, eu tava comendo bastante. Eu lembro que eu chegava pro pessoal e falava, via todo mundo sofrendo, perder peso, eu falava, eu comi 1 quilo de batata doce hoje e perdi peso. Eu tava muito bem, fui lá, fiz 2 guerras, nossa, foram 2 lutas, foram muito difíceis e nessas lutas aí entrou uma coisa também que todo mundo tem que ter, e acho que é uma das coisas que mais me destaca e que fez eu chegar até onde eu cheguei, que é o coração, cara. Porque, quem viu eu lá no vestiário, depois da primeira luta, eu tava muito machucado. Eu tava cansado, tava machucado, eu tinha machucado uma canela de tanto chutar e a outra de tanto bloquear, então eu não tava conseguindo nem pisar no chão direito. Eu tinha tido uma lesão 1 mês antes da luta na minha coxa direita e não tava recuperado ainda, tava doendo muito ainda quando eu entrei pra lutar, e no primeiro round já tomei um chute ali em cima que pegou muito forte e encaixou bem. Eu senti também aquele chute depois, a hora que esfriou o corpo, e tava eu e meu adversário até a final no mesmo vestiário. Eu via lá que ele tava muito melhor que eu, tava mais forte, tava menos cansado, e ele tava até com a confiança mais alta que a minha. Ele tava com a confiança mais alta, porque eu tava quebrado, galera. Eu pensei que não ia mais aguentar lutar. Eu falei, cara, não vou aguentar, cara. Eu vou subir lá porque eu vou subir, cara, porque eu tenho vontade. Eu vou colocar o coração na ponta da luva e vou ir, porque não tem condições. Quem viu, galera, sabe? Quem acompanhou lá, viu como é que foi. E começou a luta, eu não entrei bem aquecido, porque eu não conseguia aquecer, eu não conseguia dobrar minhas pernas, então eu não conseguia chutar, eu não conseguia bater soco porque meus braços estavam cansados já, então eu não aqueci para lutar. O primeiro round foi um pouquinho mais difícil, eu comecei a aquecer na luta, mas no segundo round eu comecei a ver brecha, consegui conectar bons golpes, eu fui lendo a luta e fui gostando, galera. Eu vi que eu que tava moído, comecei a ficar melhor que o cara, minha vontade tava muito mais em cima, meu coração tava aqui na ponta das 2 luvas, e eu comecei a vencer, comecei a virar a luta, e segundo e terceiro round ali, eu não tive dificuldade, eu lutei com o coração, eu não tive dificuldade nenhuma, consegui conectar bem os golpes, e fui campeão do Challenger GP mais uma vez. E quem acompanhou lá viu que foram 2 guerras. E foi isso, pessoal. O que eu passei de luta até agora foram isso. Então eu fiz esse vídeo aí pra vocês me conhecerem um pouco mais, pra saber de tudo que eu passei até chegar onde eu cheguei agora. Eu sei que não é muito longe ainda, não é um nível internacional igual eu quero, igual eu sonho, eu almejo, mas eu sei que eu tô indo longe. E quem assistiu lá o último GP viu por que eu emocionei. Agora vai entender um pouquinho por que eu emocionei no final do GP, porque eu subi, coloquei minha mãe lá em cima lá do ringue para receber o troféu comigo, foi porque ela foi uma das únicas pessoas que acreditou em mim desde o começo. Ih, caralho. E na hora que eu ganhei, então eu sabia que eu devia muito a ela, e eu nunca esqueci, quem me ajudou. Eu lembro de todo mundo que me ajudou desde lá do começo, que tava comigo, que me apoiou, minha mãe, meu mestre, ele sempre foi um cara que sempre acreditou em mim, por mais que hoje eu não faça parte da equipe dele, eu considero ele como um pai pra mim ainda, devo muita coisa a ele, meus amigos, parceiros de treino, tudo isso eu lembrei naquela hora que eu ganhei o GP, e por isso que aqui foi daquele jeito final. Então, galera, e tudo isso que eu falei que eu passei nesses 10 anos até aqui, eu trouxe pra vocês saberem que é isso que me motiva a trazer o conteúdo pra vocês, querer passar pra vocês muitas coisas que muitas vezes eu não via, eu não sabia, que depois que eu fui descobrir, depois que eu fui saber,
Então, tipo, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, cara, pô, provavelmente eu estaria muito mais longe que eu tô. Eu não teria passado por muita dificuldade que eu passei dentro de luta, por aperto, sufoco que eu passei dentro de luta. Só que isso também foi muito bom, cara, porque eu sou um cara que já passou de tudo dentro do ringue. Eu já enfrentei de tudo, eu já tive tudo que é experiência dentro do ringue. Eu só não fui nocauteado, mas até knockdown, até minha última luta eu não tinha tomado knockdown. Eu tomei o primeiro knockdown da vida numa luta. Mas tipo, eu já passei por muita coisa e eu queria dividir isso com vocês para vocês saberem que você tem que planejar o negócio, você tem que correr atrás das emoções. Talvez aí você que está vendo o vídeo, você também se identifique com isso, você também às vezes esteja ouvindo essas coisas que eu ouvi, a galera pode estar desacreditando de você e tal, mas eu falo, se você tem um foco, se você tem um objetivo, você tem a vontade, você vai atrás, você vai conseguir. Só que tem que ser tudo maior que tudo, galera. Tua vontade de vencer, de ser campeão, de brilhar, galera, tem que ser maior que tudo. Você não pode ligar pra nada, olhar teu objetivo e ir atrás, galera. E eu acredito que eu vou chegar longe por causa disso, porque eu tento sempre evoluir, buscar as coisas, fazer do jeito certo. Eu busco também sempre buscar nova informação, isso é uma parte muito importante, o conhecimento também, galera. Eu tô sempre buscando conhecimento, tô sempre tentando aprender coisa nova, trazer coisa pro meu campo, trazer coisa pro meu treino, pro meu jogo, para eu poder estar sempre evoluindo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo, já falar um pouco como que foi tudo, desabafar um pouco, contar como é que foi toda a minha trajetória na luta. E hoje eu fiz aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquela moral, marca aí teus amigos aí pra ver isso, pra ver o vídeo. Marca aquele amigo que você acha que se identifica com isso, ou se você mesmo compartilha, segue a gente nas redes sociais, dá aquela moral pra gente continuar trazendo trabalho pra mostrar isso pra mais gente, beleza, galera? Até o próximo vídeo.